O som da cadeira de rodas sendo despedaçada contra o asfalto ainda ecoa em meus pesadelos. Fragmentos de metal e plástico espalhados pela rua molhada, enquanto a chuva torrencial de Fortaleza transformava tudo em uma paisagem apocalíptica. Naquele momento, aos 65 anos, descobri que o amor de mãe tem limites que nem eu imaginava. Meu nome é Benedita Rocha e durante 4 décadas acreditei que havia criado um filho com valores. Rogério Rocha, meu único filho, agora com 40 anos, foi minha maior alegria e minha maior desilusão. Nascido e criado aqui em Fortaleza, ele cresceu vendo minha luta diária para sustentar nossa pequena família depois que seu pai nos abandonou quando ele tinha apenas 6 anos. Trabalhei como doméstica durante 30 anos, limpando casas dos outros enquanto a minha própria se deteriorava. Minhas mãos calejadas contam a história de cada real economizado, cada sacrifício feito para que Rogério pudesse estudar e ter um futuro melhor. Gastei mais de 45 mil reais ao longo dos anos com sua educação, vendendo até mesmo minhas poucas joias para pagar suas mensalidades escolares. Há 5 anos, um acidente vascular cerebral mudou completamente minha vida. O AVC me deixou com sequelas permanentes nas pernas, confinando-me a uma cadeira de rodas. Foi Rogério quem comprou aquela cadeira, gastando 2.800 de suas economias. Na época, vi lágrimas em seus olhos quando me ajudou a sentar nela pela primeira vez. "Mãe, a senhora vai ficar bem. Eu vou cuidar da senhora", disse ele, segurando minhas mãos trêmulas. Naquela tarde fatídica de dezembro, véspera do Natal de 2024, eu estava ansiosa para a nossa tradicional ceia de Natal. Havia economizado durante meses para comprar os ingredientes da farofa especial que Rogério tanto gostava desde criança. A casa estava decorada com os mesmos enfeites natalinos que usávamos há 20 anos, e eu tinha guardado $300 para dar de presente a ele. Tudo começou quando mencionei que havia convidado Dona Maria, nossa vizinha idosa, para a ceia. "Ela está sozinha, filho. Não custa nada dividir nossa mesa", disse eu, polindo os últimos pratos na cozinha. O que eu não esperava era a explosão de raiva que se seguiu. "Mãe, a senhora não entende. Eu tenho meus próprios problemas. Não posso ficar sustentando todo mundo", gritou Rogério, com uma frieza nos olhos que nunca havia visto antes. Suas palavras me cortaram mais profundo que qualquer faca. Tentei explicar que Dona Maria só precisava de um pouco de companhia, que ela havia me ajudado tantas vezes quando ele não estava presente. Mas Rogério estava fora de si, falando sobre gastos, responsabilidades e como eu era um fardo em sua vida. "Um fardo?", repeti, sentindo meu coração se despedaçar. "Filho, eu dei minha vida inteira por você. Trabalhei até minhas mãos sangrarem para que você tivesse tudo." Foi então que ele disse as palavras que jamais esquecerei. "E quem pediu? Quem pediu para a senhora se sacrificar tanto? Eu não pedi para nascer." A discussão escalou rapidamente. Rogério estava bebendo, o que vinha acontecendo com mais frequência nos últimos meses. Quando tentei me aproximar para acalmá-lo, ele empurrou minha cadeira violentamente contra a parede. "Chega! Eu não aguento mais isso!", berrou ele, pegando minha cadeira e me arrastando para fora de casa. A chuva havia começado minutos antes, uma daquelas tempestades típicas do final do ano em Fortaleza. "Rogério, pelo amor de Deus, está chovendo", implorei. Mas meus gritos se perderam no som da tempestade. Chegando ao meio da rua, ele fez algo que jamais imaginei que um filho pudesse fazer. Com uma força descontrolada, levantou minha cadeira de rodas e a jogou contra o chão repetidas vezes, até que ela se despedaçou completamente. "Se quiser voltar para casa, rasteje", gritou ele, olhando para mim com um desprezo que gelou meu sangue. E então, simplesmente me deixou ali, indefesa, no meio da tempestade. Se você está assistindo esta história e se emocionando como eu me emociono ao contá-la, por favor, deixe seu like no vídeo e se inscreva no nosso canal. Nos comentários, me conte de onde você está assistindo e que horas são aí, pois quero saber que não estou sozinha nessa jornada. A chuva de dezembro em Fortaleza não tem piedade. Cada gota que caía sobre meu corpo parecia uma agulha perfurando minha pele já sensível. Sentada no asfalto molhado, cercada pelos destroços daquela cadeira que representava minha independência, senti o peso real do abandono pela primeira vez na vida. As ruas de nosso bairro, sempre movimentadas durante o dia,
estavam completamente desertas por causa da tempestade. Era como se o mundo inteiro tivesse me abandonado junto com meu filho. A água da chuva misturava-se com minhas lágrimas, criando pequenos rios que corriam pelo asfalto, levando embora os últimos vestígios da minha dignidade. Minhas pernas, já sem movimento há 5 anos, estavam encharcadas e começando a ficar roxas devido ao frio. A blusa de algodão que eu usava, a mesma que havia escolhido especialmente para nossa ceia de Natal, grudava em meu corpo como uma segunda pele gelada. Eu tremia incontrolavelmente, não apenas pelo frio, mas pelo choque emocional do que havia acabado de acontecer. Socorro! Alguém me ajude! Tentei gritar, mas minha voz foi abafada pelo som ensurdecedor da chuva. As casas ao redor permaneciam fechadas, com suas janelas escuras e portas trancadas. Era véspera de Natal, e todas as famílias estavam em suas casas quentinhas, preparando suas ceias, enquanto eu estava ali, abandonada como um animal ferido. Tentei me arrastar usando apenas os braços, como Rogério havia cruelmente sugerido. Cada movimento era uma agonia. Minhas mãos escorregavam no asfalto molhado e eu conseguia avançar apenas alguns centímetros por vez. A cada tentativa, sentia como se vidros estivessem cortando minhas palmas. O caminho até nossa casa, que normalmente percorria em 2 minutos com a cadeira, agora parecia uma distância impossível. Depois de meia hora tentando me arrastar, desisti. Meus braços não tinham mais força, e eu sentia uma dor no peito que ia além do físico. Era a dor de uma mãe que havia perdido seu único filho, não para a morte, mas para algo muito pior, a crueldade e o abandono. Enquanto estava ali, encharcada e tremendo, memórias da infância de Rogério começaram a invadir minha mente como flashes dolorosos. Lembrei do dia em que ele fez cocô na cama aos 4 anos, e como limpei tudo com carinho, cantando para ele não se sentir envergonhado. Lembrei das noites em que ele teve febre alta, e como fiquei acordada segurando sua mãozinha até que a temperatura baixasse. Recordei-me de quando ele tinha 8 anos e ganhou seu primeiro troféu na escola por melhor redação. Correu para casa gritando, "Mãe, mãe, ganhei!" E como fiquei orgulhosa, guardando aquele troféu no lugar mais especial da nossa estante. Gastei 50 raios do meu salário apertado para fazer uma festa só para ele naquele dia. Também veio à mente o dia em que ele se formou no ensino médio. Eu havia economizado durante 2 anos para comprar um terno novo para ele, gastando 380 raios, que representavam quase um mês inteiro do meu salário como doméstica. Ver ele de beca, recebendo o diploma, foi um dos dias mais felizes da minha vida. "Obrigado, mãe. A senhora fez tudo isso por mim", disse ele naquele dia, me abraçando forte. Onde estava aquele menino carinhoso? Onde estava o jovem que prometeu cuidar de mim quando eu envelhecesse? Como o amor pode se transformar em tanto ódio? A chuva continuava impiedosa. Minha visão começou a ficar embaçada, não apenas pelas lágrimas, mas também pela fraqueza que tomava conta do meu corpo. Eu sentia que estava perdendo a batalha contra o frio e a exaustão. Minha respiração estava ficando mais difícil e uma sensação de dormência tomava conta dos meus braços. Fechei os olhos e comecei a rezar. "Deus, se for para eu morrer aqui, pelo menos que seja rápido. Não deixe que eu sofra mais." Mas algo dentro de mim ainda resistia. Talvez fosse a teimosia que sempre tive, ou talvez fosse a esperança de que Rogério percebesse o que havia feito e voltasse para me buscar. Passaram-se 2 horas. 2 horas eternas em que cada minuto parecia uma eternidade. Eu já não sentia mais meu corpo. O frio havia entorpecido tudo. Minha mente começou a vagar, e eu me vi novamente jovem, segurando Rogério bebê nos braços, cantando aquela canção de ninar que minha mãe cantava para mim. Foi quando as primeiras convulsões começaram. Meu corpo tremia violentamente, fora do meu controle. Senti um aperto no peito que cortava minha respiração. "Não, ainda não", murmurei, mas sabia que meu corpo estava cedendo. A última coisa que me lembro foi do som de uma sirene ao longe, misturado com o barulho da chuva. Vozes preocupadas, passos correndo em direção a mim. "Senhora, pode me ouvir? Vamos levá-la para o hospital." E então tudo escureceu. O cheiro característico de álcool hospitalar foi a primeira coisa que meus sentidos captaram quando lentamente retornei à consciência. Minhas pálpebras pesavam como chumbo e custaram um esforço imenso para se abrirem completamente.
A luz branca e forte do teto me cegou temporariamente, forçando-me a piscar várias vezes até que minha visão se ajustasse. Eu estava deitada em uma cama hospitalar, coberta com lençóis brancos que cheiravam a desinfetante. Meu corpo todo doía, como se cada músculo tivesse sido espremido e torcido. Uma sensação de confusão tomou conta de mim inicialmente. Onde estava? O que havia acontecido? Mas então, como uma enxurrada cruel, as memórias da noite anterior voltaram com força total. Rogério, a cadeira destroçada, a tempestade, o abandono. Tentei me mover, mas senti uma dor aguda no braço direito. Olhando para baixo, vi que havia um soro conectado a uma veia do meu braço e vários fios conectados ao meu peito, monitorizando meus batimentos cardíacos. O bip constante do monitor era quase hipnotizante. A senhora acordou. Graças a Deus, disse uma voz feminina e carinhosa. Virei a cabeça com dificuldade e vi uma enfermeira de aproximadamente 35 anos, cabelos pretos presos em um coque, olhos gentis e um sorriso que irradiava genuína preocupação. Sua identificação dizia: Enfermeira Carla Santos. Onde estou? Consegui murmurar, minha voz saindo rouca e fraca. A senhora está no Hospital Geral de Fortaleza, na ala de emergência. Foi encontrada desmaiada na rua durante a tempestade de ontem. Está aqui há quase 12 horas, explicou ela, verificando minha pressão arterial com movimentos experientes e delicados. 12 horas. Metade de um dia havia se passado desde que meu próprio filho me abandonou na chuva. Que horas são agora? Perguntei. São 9 da manhã de Natal, senhora? Benedita Rocha, respondi, sentindo uma ironia amarga. Era Natal, dia de celebrar o nascimento do menino Jesus, dia de família e união. E eu estava em um hospital sozinha e abandonada. Dona Benedita, a senhora teve uma hipotermia severa e chegou aqui em estado crítico. Seu corpo estava muito debilitado pelo frio e pela exposição prolongada à chuva. Também detectamos sinais de desidratação e exaustão extrema, explicou a enfermeira Carla, anotando algumas informações em uma prancheta. Como cheguei aqui? Perguntei, ainda tentando processar tudo. Um taxista chamado João encontrou a senhora. Ele estava voltando do trabalho quando viu algo no meio da rua. Inicialmente pensou que fosse lixo da tempestade, mas quando se aproximou, percebeu que era uma pessoa. Imediatamente ligou para o SAMU. Esse homem salvou sua vida, Dona Benedita. Lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Um completo estranho havia demonstrado mais compaixão por mim do que meu próprio filho. Ele está aqui? Eu gostaria de agradecê-lo. Ele deixou um bilhete para a senhora, disse Carla, pegando um pequeno papel amassado de uma gaveta. Espero que a senhora fique bem. Ninguém merece passar por isso. Que Deus a abençoe. Assinado, João Silva, taxista. Segurei o bilhete com as mãos trêmulas. Aquelas palavras simples de um estranho aqueceram meu coração mais do que qualquer cobertor poderia aquecer meu corpo. Dona Benedita, preciso perguntar, a senhora tem família? Alguém que possamos contatar? Tentamos encontrar alguma identificação, mas a senhora não tinha nada consigo quando chegou, disse Carla, sentando-se na cadeira ao lado da minha cama. A pergunta me cortou como uma faca. Família. Eu tinha um filho. Teoricamente, tinha família. Mas como explicar que esse mesmo filho havia sido responsável por minha situação? Eu tenho um filho, Rogério Rocha. Comecei, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Carla percebeu minha hesitação. Mas o que, Dona Benedita? A senhora pode confiar em mim. Foi meu filho quem me colocou nesta situação. Admiti finalmente, sentindo vergonha das palavras que saíam da minha boca. Ele destroçou minha cadeira de rodas e me deixou na tempestade. O rosto da enfermeira mudou completamente. A expressão gentil foi substituída por uma mistura de choque e indignação. Meu Deus, como um filho pode fazer isso com a própria mãe? Eu me pergunto a mesma coisa há 12 horas, respondi, secando as lágrimas. Carla ficou em silêncio por alguns momentos, claramente processando o que havia acabado de ouvir. Então, sua expressão mudou novamente, desta vez para algo que eu não conseguia identificar completamente. Havia determinação ali, mas também algo que parecia... conhecimento? Dona Benedita, disse ela, sua voz assumindo um tom mais sério.
Tem algo que a senhora precisa saber sobre seu filho. Meu coração parou. A forma como ela disse isso, o tom de sua voz, a expressão em seu rosto, tudo indicava que o que vinha a seguir mudaria tudo para sempre. O que você quer dizer? Perguntei, embora parte de mim temesse a resposta. Carla olhou para os lados, como se quisesse ter certeza de que ninguém mais estava ouvindo. Então, puxou a cadeira mais para perto da minha cama e sussurrou: Rogério Rocha não é seu verdadeiro filho. O mundo parou. Literalmente parou. O som do monitor cardíaco acelerou drasticamente, emitindo bips frenéticos que ecoavam pelo quarto como sirenes de alarme. Meu coração batia tão forte que senti como se fosse explodir dentro do peito. As palavras da enfermeira Carla ecoavam na minha mente como ecos distorcidos. Rogério Rocha não é seu verdadeiro filho. O que você está dizendo? Consegui murmurar, minha voz praticamente inaudível. Carla segurou minha mão com firmeza, seus olhos demonstrando uma mistura de compaixão e determinação. Dona Benedita, eu trabalho neste hospital há 15 anos. Há 3 anos, trabalhei na maternidade quando houve uma investigação sobre trocas de bebês que aconteceram no final dos anos 80. Minha mente se recusava a processar o que estava ouvindo. 40 anos. 40 anos criando, amando, sacrificando-me por uma criança que não era minha? Isso é impossível, disse eu, balançando a cabeça vigorosamente. Eu o carreguei por 9 meses. Eu me lembro do parto. Eu me lembro de tudo. Dona Benedita, por favor, me deixe explicar, disse Carla, sua voz mantendo-se calma, apesar da minha agitação crescente. Durante a investigação, descobrimos que nos anos de 1983 e 1984 houve uma série de negligências na maternidade deste hospital. Uma enfermeira, que já faleceu, confessou em seu leito de morte que havia trocado pelo menos 7 bebês. 7 bebês. O número dançava na minha mente como um pesadelo. Mas por quê? Por que alguém faria isso? Ela estava com problemas psicológicos não diagnosticados. Segundo sua confissão, ela acreditava que estava corrigindo injustiças, colocando bebês de famílias pobres com famílias que considerava melhores, e vice-versa. Era uma loucura completa. Tentei me sentar na cama, mas meu corpo tremia tanto que Carla teve que me ajudar. Como você sabe que Rogério... Quando a senhora foi admitida, seguimos o protocolo padrão e coletamos uma amostra de sangue. Seu tipo sanguíneo é o negativo, um tipo muito raro. Durante minha investigação sobre as trocas de bebês, me deparei com alguns nomes e datas. O nome Benedita Rocha estava na lista de mães que possivelmente foram afetadas. Meu mundo desmoronava pedaço por pedaço. 40 anos de amor incondicional, 40 anos de sacrifícios, 40 anos acreditando que estava criando meu próprio sangue, minha própria carne. Onde está meu verdadeiro filho? Perguntei, minha voz quebrando em soluços. Carla respirou fundo antes de responder. Seu verdadeiro filho foi criado por uma família chamada Costa. Eles moram aqui em Fortaleza. O nome dele é Gabriel Costa. Ele tem 40 anos e... Dona Benedita, ele é médico neste mesmo hospital. Se eu pensava que meu coração já havia parado antes, agora eu tinha certeza. Gabriel Costa, um médico. Meu filho verdadeiro era um médico, enquanto eu havia dedicado minha vida inteira a criar o filho de outra pessoa. Um filho que me abandonou na chuva. Gabriel Costa. Repeti o nome tentando senti-lo na minha língua. Ele sabe sobre isso? Não. A investigação foi mantida em sigilo até que pudéssemos reunir mais evidências. Mas, Dona Benedita, há mais uma coisa que preciso lhe contar. Mais? Como poderia haver mais? Minha mente já estava saturada de revelações impossíveis. Gabriel Costa vem aqui todos os natais como voluntário, cuidando de pacientes que estão sozinhos durante as festas. Ele deveria chegar a qualquer momento para sua ronda de Natal. A ironia era tão cruel que quase pareceu cômica. Meu verdadeiro filho, que eu nunca conheci, dedicava seus natais cuidando de estranhos solitários, enquanto o filho que eu criei me deixou morrer sozinha na chuva. Eu quero conhecê-lo, disse eu, secando as lágrimas que não paravam de escorrer. Dona Benedita, antes disso precisamos fazer um teste de DNA para confirmar oficialmente. Mas pelos registros e pelas características físicas descritas na época,
Estou 95% certa de que Gabriel é seu filho biológico. 40 anos. 40 anos perdidos. 40 anos amando a pessoa errada, enquanto meu verdadeiro filho crescia sem o amor de sua verdadeira mãe. Como o destino pode ser tão cruel? E os pais que criaram Gabriel? E os verdadeiros pais de Rogério? Os pais de Gabriel são pessoas maravilhosas, mas eles morreram há 5 anos em um acidente de carro. Gabriel ficou sozinho no mundo. Quanto aos verdadeiros pais de Rogério, eles também faleceram há cerca de 10 anos. Sozinho no mundo. Meu verdadeiro filho estava sozinho no mundo há 5 anos, enquanto eu cuidava de alguém que não tinha nenhum laço sanguíneo comigo. A vida havia pregado uma peça cruel em todos nós. Dona Benedita, eu posso chamar Gabriel agora, se a senhora quiser, mas talvez seja melhor primeiro fazermos o teste de DNA e então explicarmos a situação para ele com mais calma. Não, disse eu, com uma determinação que me surpreendeu. Eu quero conhecer meu filho agora. Perdi 40 anos da vida dele. Não quero perder nem mais um minuto. Carla assentiu com compreensão. Vou chamá-lo. Mas, Dona Benedita, prepare-se. Isso será um choque para ele também. Enquanto ela saía do quarto para buscar Gabriel, fiquei sozinha com meus pensamentos caóticos. Em algumas horas, minha vida havia sido completamente virada do avesso. O filho que eu amava havia me abandonado. E agora descobria que ele nem mesmo era meu filho. E em alguns minutos conheceria meu verdadeiro filho, um estranho que compartilhava meu sangue. Como explicar 40 anos de amor equivocado? Como recuperar o tempo perdido? E, principalmente, como enfrentar Gabriel sabendo que, enquanto eu desperdiçava meu amor com Rogério, meu verdadeiro filho cresceu sem o carinho de sua verdadeira mãe? Os 5 minutos que se passaram foram os mais longos da minha vida. Meu coração batia tão forte que parecia querer sair pela minha garganta. Minhas mãos tremiam incontrolavelmente, e eu tentava imaginar como seria o rosto do meu verdadeiro filho. Teria meus olhos? Meu formato de rosto? Seria parecido comigo como Rogério nunca foi? Ouvi passos se aproximando pelo corredor, vozes baixas conversando do lado de fora do quarto. Então, a porta se abriu lentamente e Carla entrou seguida por um homem alto, de aproximadamente 1,80 m, cabelos castanhos com alguns fios grisalhos nas têmporas, olhos grandes e expressivos que imediatamente me lembraram dos olhos do meu pai. Era ele. Não precisava de teste de DNA. Era meu filho. Doutora Carla me disse que a senhora queria me conhecer, disse Gabriel, aproximando-se da minha cama com aquele jeito carinhoso que os médicos têm com pacientes idosos. Sou o doutor Gabriel Costa, do setor de cardiologia. Sua voz era suave e carinhosa, completamente diferente do tom áspero que Rogério havia desenvolvido nos últimos anos. Gabriel usava um jaleco branco impecável e carregava um estetoscópio no pescoço. Havia algo na expressão dele que irradiava bondade genuína. Gabriel, disse eu, minha voz quebrando na primeira sílaba de seu nome. Meu filho. Ele pareceu confuso, olhando para Carla com uma expressão questionadora. Desculpe, senhora. Benedita. Benedita Rocha, disse eu, estendendo minha mão trêmula em direção a ele. E você é meu filho. Gabriel riu nervosamente, claramente pensando que eu estava delirando devido aos medicamentos. Senhora Benedita, eu acho que há algum mal-entendido. Meus pais foram Maria e José Costa. Eles morreram há 5 anos. Gabriel, interrompeu Carla, preciso que você se sente. O que vou lhe contar mudará sua vida para sempre. A seriedade no tom de Carla fez Gabriel parar de sorrir. Ele pegou a cadeira e se sentou, mas manteve uma expressão de quem ainda não estava levando aquilo a sério. Durante a investigação sobre as trocas de bebês de 1984, descobrimos que você e a Dona Benedita são mãe e filho biológicos. Você foi trocado no berçário logo após o nascimento. O rosto de Gabriel mudou completamente. A cor desapareceu de suas bochechas e ele agarrou os braços da cadeira com força. Isso não pode ser verdade. Gabriel, disse eu, conseguindo encontrar minha voz. Olhe para mim. Realmente olhe. Você não vê a semelhança? Ele olhou e eu vi o momento exato em que a realização começou a surgir em seus olhos. Era como assistir uma pessoa despertando de um sonho profundo. Os olhos, murmurou ele.
Todo mundo sempre disse que eu tinha olhos diferentes dos meus pais. E minha altura, meu pai José tinha 1,65, minha mãe tinha 1,60. E eu sempre me perguntei de onde vinha minha altura. Você tem a altura do meu pai, seu avô, disse eu, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. E tem os mesmos olhos que ele tinha. Os mesmos olhos que eu vejo no espelho todos os dias. Gabriel ficou em silêncio por vários minutos, claramente processando a informação. Então, de repente, ele perguntou: E quem foi criado pela senhora? Rogério Rocha, respondeu Carla, o filho biológico dos seus pais adotivos. Rogério, repetiu o nome, agora sabendo a verdade. 40 anos eu dediquei a ele. 40 anos de amor, sacrifícios, trabalho duro, gastei cada centavo que ganhei para dar a ele a melhor vida possível. E ontem à noite, parei, incapaz de continuar. Como contar para meu verdadeiro filho que o homem que eu criara havia me abandonado na tempestade? O que aconteceu ontem à noite? Perguntou Gabriel, sua voz carregada de preocupação genuína. Ele destruiu minha cadeira de rodas e me deixou na chuva. Disse para eu rastejar se quisesse voltar para casa. Admiti, sentindo vergonha das palavras. A expressão de Gabriel mudou para algo que eu nunca havia visto no rosto de Rogério. Indignação pura em minha defesa. Ele fez o quê? Explodiu Gabriel, levantando-se da cadeira. Como alguém pode fazer isso com a senhora? Gabriel, disse Carla. Dona Benedita passou 12 horas na tempestade. Chegou aqui com hipotermia severa. Se o senhor João não a tivesse encontrado, ela poderia ter morrido. Gabriel começou a andar de um lado para o outro no quarto, passando as mãos pelos cabelos. Isso é inacreditável. Como alguém pode ser tão cruel? Vê-lo defendendo uma mulher que havia acabado de descobrir ser sua mãe aqueceu meu coração de uma forma que Rogério nunca conseguiu fazer, mesmo depois de 40 anos. Gabriel, disse eu suavemente, venha cá, sente-se aqui do meu lado. Ele se aproximou e sentou-se na beirada da cama. De perto pude ver ainda mais semelhanças. O formato das nossas orelhas era idêntico, a linha da mandíbula, até mesmo uma pequena cicatriz no queixo que eu também tinha. Posso segurar sua mão? Perguntei timidamente. Sem hesitar, Gabriel estendeu sua mão. Era grande, calorosa, com dedos longos como os meus. No momento em que nossas palmas se tocaram, senti uma conexão que nunca havia sentido com Rogério, nem mesmo quando ele era bebê. 40 anos, murmurei. 40 anos perdidos. Não perdidos, disse Gabriel apertando minha mão. Diferidos. A partir de agora, vamos recuperar o tempo perdido. Naquelas palavras simples, senti mais amor e aceitação do que em décadas de convivência com Rogério. Meu verdadeiro filho, criado por estranhos, demonstrava mais carinho genuíno em 5 minutos do que o filho que eu criei demonstrou em anos. Gabriel, você tem família? Esposa? Filhos? Não, disse ele sorrindo tristemente. Sempre fui muito focado na medicina. Nunca encontrei a pessoa certa. Sempre senti que faltava algo na minha vida, mas nunca soube o que era. E agora sabe? Perguntei esperançosa. Agora sei, disse ele, apertando minha mão mais forte. Era você. Era minha mãe. Durante os 3 dias seguintes no hospital, Gabriel passou cada momento livre ao meu lado. Ele havia conseguido que eu fosse transferida para um quarto particular, insistindo em pagar todos os custos do meu tratamento. 40 anos de natais, aniversários e dias das mães que não pude comemorar com a senhora, disse ele. Deixe-me pelo menos cuidar da senhora agora. O teste de DNA confirmou o que nossos corações já sabiam. Gabriel Costa era meu filho biológico e eu era sua mãe. Ver os resultados oficiais no papel foi emocionante e devastador ao mesmo tempo. Décadas de vida trocadas por um erro cruel do destino. Mãe, disse Gabriel na manhã do 3º dia, utilizando a palavra pela primeira vez. O som daquela palavra saindo de seus lábios me fez chorar de alegria. Preciso lhe contar algumas coisas sobre a vida que construí. Ele puxou uma cadeira para perto da minha cama e abriu uma pasta de documentos. Depois que os pais que me criaram, morreram, herdei a casa onde cresci. É uma casa grande, com 3 quartos, toda adaptada para acessibilidade porque meu pai José desenvolveu problemas de mobilidade nos últimos anos. Há rampas, banheiros adaptados, tudo o que a senhora precisaria.
Meu coração se aqueceu com a consideração dele. Gabriel, eu não quero ser um fardo para você. Já vivi 65 anos. Não quero atrapalhar sua vida agora. Um fardo? Ele repetiu, com uma expressão de genuína surpresa. Mãe, eu passei 40 anos sentindo um vazio que nunca conseguia explicar. Sempre soube que algo faltava na minha vida. Era a senhora. A senhora é a peça que faltava no quebra-cabeças da minha existência. Suas palavras eram tão diferentes das que Rogério havia me direcionado durante nossa última discussão. Gabriel falava com carinho, respeito e genuíno desejo de me ter em sua vida. Além disso, continuou ele, financeiramente estou bem. Trabalho neste hospital há 15 anos e tenho uma clínica particular. Ganhei aproximadamente 35 mil reais por mês entre os dois trabalhos. Posso dar à senhora tudo o que ela precisar e nunca teve. 35 mil reais por mês. Eu trabalhei a vida inteira como doméstica ganhando um salário mínimo. No meu melhor ano, ganhei 15 mil reais no ano inteiro. Meu filho verdadeiro ganhava mais em um mês do que eu ganhava em 2 anos. Mas Gabriel, disse eu, e quanto ao Rogério? Ele ainda tecnicamente, ainda mora na nossa casa. A expressão de Gabriel endureceu. Durante os últimos 3 dias, ele havia feito algumas investigações por conta própria sobre Rogério Rocha. O que descobriu não foi agradável. Mãe, preciso lhe contar algumas coisas sobre Rogério que talvez a senhora não saiba. Ele abriu outro arquivo. Rogério está desempregado há 6 meses. Ele foi demitido da última empresa por faltas excessivas e suspeita de roubo, embora isso não tenha sido provado. Nos últimos 2 anos, ele acumulou dívidas de aproximadamente 47 mil reais em empréstimos e cartões de crédito. 47 mil reais em dívidas. No dia em que ele me abandonou na chuva, ele estava me chamando de fardo, quando na verdade era ele quem estava causando problemas financeiros. Ele também tem sido visto frequentemente em bares do bairro, bebendo excessivamente. Vários vizinhos confirmaram que ele tem demonstrado comportamento agressivo, não apenas com a senhora, mas com outras pessoas também. Cada revelação sobre Rogério era como uma punhalada no coração. Durante 40 anos, eu havia fechado os olhos para seus defeitos, sempre encontrando desculpas para seu comportamento. Sempre acreditando que, no fundo, ele era um bom rapaz que estava apenas passando por dificuldades. Gabriel, o que acontecerá com ele? Mesmo descobrindo que não é meu filho biológico, eu ainda sinto responsabilidade por ele. Gabriel segurou minha mão. Mãe, sua bondade é admirável, mas a senhora precisa entender. Rogério é um adulto de 40 anos. As escolhas que ele fez na vida são responsabilidade dele, não da senhora. A senhora dedicou 40 anos da sua vida para criá-lo e educá-lo. Se ele escolheu ser cruel e irresponsável, isso não é culpa da senhora. Carla, que havia se tornado nossa confidente durante esses dias, entrou no quarto naquele momento. Dona Benedita, tem uma coisa que precisa saber. Ontem à noite, Rogério apareceu aqui no hospital. Meu coração disparou. O que ele queria? Ele estava procurando pela senhora. Disse que estava preocupado porque a senhora não havia voltado para casa. Quando descobriu que a senhora estava internada, ele tentou se passar por seu filho para obter informações sobre seu estado de saúde e sobre sua situação financeira. Gabriel se levantou bruscamente. Situação financeira? O que ele queria saber sobre isso? Ele perguntou especificamente se a senhora havia deixado algum testamento, se tinha seguros de vida, se possuía alguma poupança. Explicou Carla com um nojo evidente. Quando expliquei que essas informações eram confidenciais, ele ficou agressivo e disse que tinha direitos sobre tudo que a senhora possui. A frieza calculista de Rogério me chocou mais do que sua crueldade na noite da tempestade. Ele não estava preocupado comigo. Estava preocupado com meu dinheiro. Os poucos bens que eu havia acumulado durante uma vida inteira de trabalho duro. Mãe, disse Gabriel, sua voz carregada de determinação. Precisamos tomar algumas providências legais. A senhora possui alguns bens? Uma casa? Poupança? Algo de valor? A casa onde morávamos está no meu nome, admiti. É simples, mas vale aproximadamente 180 mil reais. Também tenho uma pequena poupança de 12. Fizeram o que consegui guardar durante todos esses anos. Gabriel fez algumas anotações. Vamos precisar de um advogado. Precisamos proteger seus bens e garantir que Rogério não tenha acesso a nada que seja legalmente seu.
Também precisamos solicitar uma medida protetiva contra ele. Uma medida protetiva? Sim, mãe. Um documento legal que o proíbe de se aproximar da senhora. Depois do que ele fez, não podemos correr o risco de ele machucá-la novamente. A ideia de tomar medidas legais contra o homem que eu criara era dolorosa, mas eu sabia que Gabriel estava certo. Rogério havia demonstrado que era capaz de crueldade extrema. Não havia garantias de que ele não repetiria ou agravaria sua violência. Gabriel, você realmente quer que eu vá morar com você? Mesmo sabendo que sou uma mulher de 65 anos, em cadeira de rodas, que precisa de cuidados especiais? Mãe, disse ele, ajoelhando-se ao lado da minha cama, eu sonhei a vida inteira em ter uma família verdadeira. Agora que encontrei a senhora, nada no mundo me faria desistir dessa oportunidade. Vamos construir a família que o destino nos negou durante 40 anos. Naquele momento, senti uma felicidade que não experimentava há décadas. Meu verdadeiro filho não me via como um fardo, mas como um presente. Finalmente, aos 65 anos, descobri o que era ser verdadeiramente amada e desejada por um filho. No quarto dia de internação, Carla entrou no meu quarto com uma expressão preocupada. Dona Benedita, Gabriel, preciso avisá-los. Rogério está no hospital. Ele descobriu qual quarto a senhora está e está vindo para cá. A segurança está tentando contê-lo, mas ele está muito alterado. Gabriel imediatamente se posicionou entre a porta e minha cama, como um guerreiro protegendo sua fortaleza. Ele não vai se aproximar dela, disse com uma determinação que nunca havia visto em seus olhos gentis. Podíamos ouvir gritos vindos do corredor. Eu tenho direito de ver minha mãe. Vocês não podem me impedir. Era a voz de Rogério, mas havia algo nela que me arrepiou. Uma raiva descontrolada que ia além de qualquer coisa que eu já havia presenciado. Mãe, disse Gabriel, se a senhora não se sentir confortável para enfrentar ele agora, posso pedir para a segurança levá-lo embora. Mas algo dentro de mim havia mudado durante esses últimos dias. 40 anos de submissão, medo e desculpas haviam terminado. Não, disse eu, ajustando-me na cama. Deixe-o entrar. É hora de ele ouvir algumas verdades. A porta se abriu violentamente e Rogério entrou como um furacão. Ele parecia não ter dormido ou se lavado desde nossa última discussão. Seus olhos estavam vermelhos, provavelmente de álcool, e suas roupas estavam amarrotadas e sujas. Mãe! Gritou ele, mas parou abruptamente quando viu Gabriel. Quem é esse cara? Por que ele está aqui? Rogério, disse eu, minha voz surpreendentemente firme. Sente-se. Temos muito que conversar. Conversar? A senhora me abandonou por 3 dias, não voltou para casa, não me disse onde estava, eu estava preocupado. A hipocrisia de suas palavras quase me fez rir. Preocupado? Você estava preocupado? Você me deixou na tempestade, destruiu minha cadeira de rodas e me mandou rastejar. Eu estava nervoso, mãe. Você sabe que eu às vezes bebo um pouco demais e falo coisas que não deveria. Mas isso não significa que eu não me preocupo com a senhora. Gabriel não conseguiu se conter. Um pouco demais? Você deixou uma mulher de 65 anos, em cadeira de rodas, sozinha numa tempestade. Ela quase morreu. Rogério olhou para Gabriel com ódio. E você quem é para se meter na nossa família? Eu sou Gabriel Costa, disse meu filho, mantendo-se calmo, mas firme. E sou mais família dela do que você jamais foi. Gabriel, disse eu, respirando fundo, é hora de contarmos a verdade para Rogério. Olhei diretamente nos olhos do homem que criara. Rogério, você não é meu filho biológico. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rogério piscou várias vezes, como se não tivesse entendido as palavras. O que a senhora está dizendo? Você foi trocado no berçário quando nasceu. Gabriel é meu verdadeiro filho. Nós fizemos o teste de DNA. É oficial. A reação de Rogério foi explosiva. Isso é mentira. Isso é uma mentira ridícula. Esse homem está manipulando a senhora. Não é mentira, Rogério, disse Gabriel, mostrando os documentos do teste de DNA. Aqui estão os resultados oficiais. Rogério pegou os papéis com mãos trêmulas e leu rapidamente. À medida que lia, seu rosto foi ficando cada vez mais pálido. Não, isso não pode ser verdade, murmurou, deixando os papéis caírem no chão. É verdade, disse eu. Durante 40 anos, eu dediquei minha vida a criar o filho de outra pessoa, enquanto meu verdadeiro filho crescia sem mim. E você
Você retribuiu todo o meu amor e sacrifício me abandonando na chuva. Rogério começou a andar de um lado para outro no quarto, passando as mãos pelos cabelos. Mas eu sou seu filho. Eu cresci com a senhora me criou. Sim, eu criei você. Dei-lhe amor, educação, casa, comida, tudo o que uma mãe pode dar. Trabalhei até minhas mãos sangrarem para que você tivesse o melhor. E como você me agradeceu? Me chamando de fardo e me abandonando para morrer. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Rogério, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de raiva e autocomiseração. Então é assim? Depois de 40 anos, a senhora vai me jogar fora como lixo por causa de um completo estranho? Gabriel deu um passo à frente. Eu não sou um estranho. Eu sou o filho dela. E ao contrário de você, eu a amo e a respeito. Você não a conhece. Eu a conheço há 40 anos. E nos últimos anos dessa convivência, como você a tratou? Questionou Gabriel. Quando foi a última vez que você disse obrigado para ela? Quando foi a última vez que você a levou para passear ou simplesmente conversou com ela sem reclamar? Rogério ficou em silêncio, porque sabia que Gabriel estava certo. Rogério, disse eu, mesmo descobrindo que você não é meu filho biológico, eu ainda sinto carinho por você. Afinal, foram 40 anos de convivência. Mas não posso mais aceitar a forma como você me trata. A senhora vai embora comigo. Agora, disse Rogério, aproximando-se da minha cama. Gabriel imediatamente bloqueou seu caminho. Ela não vai a lugar nenhum com você. Saia da frente. Ela ainda é minha mãe, mesmo que não biologicamente. Não sou mais, disse eu, com uma clareza que me surpreendeu. Uma mãe não é apenas biologia, Rogério. É cuidado, respeito, amor. E você não demonstra nenhuma dessas coisas há anos. Rogério olhou para mim com uma expressão que misturava choque, raiva e algo que parecia desespero genuíno. Então é isso? 40 anos jogados no lixo? Não jogados no lixo, disse eu, mas terminados. Você é um homem de 40 anos, Rogério. É hora de você assumir a responsabilidade pela sua própria vida. E a casa? A casa está no seu nome. Aí estava. A verdadeira preocupação de Rogério não era perder uma mãe, era perder uma fonte de sustento e moradia. A casa será vendida, disse Gabriel. E com o dinheiro, minha mãe terá a dignidade e o conforto que merece nos seus últimos anos. O rosto de Rogério ficou vermelho de raiva. Vocês não podem fazer isso. Eu moro naquela casa há 40 anos, sem pagar 1 centavo de aluguel, sem contribuir para as despesas, só causando problemas, respondeu Gabriel. Carla, que havia observado tudo em silêncio, se aproximou. Rogério, sugiro que você se retire voluntariamente. Já chamei a segurança. E, se necessário, chamaremos a polícia. Rogério olhou para todos nós, vendo que estava derrotado. Então, com uma expressão de ódio puro, se virou para mim. A senhora vai se arrepender disso. Vai se arrepender de me trocar por esse estranho. O único arrependimento que tenho, disse eu, é não ter descoberto a verdade há anos. Poderia ter poupado muito sofrimento para todos nós. Rogério saiu batendo a porta, mas todos sabíamos que aquilo não havia terminado. 2 semanas depois de receber alta do hospital, eu estava sentada na sala de estar da casa de Gabriel, minha nova casa, observando-o preparar o café da manhã na cozinha. Era um domingo ensolarado de janeiro, e pela primeira vez em anos me senti verdadeiramente em paz. A casa de Gabriel era tudo o que ele havia prometido e muito mais. Uma residência de 2 andares em um bairro nobre de Fortaleza, com jardim, piscina e todas as adaptações necessárias para uma pessoa em cadeira de rodas. No primeiro dia, ele fez questão de me mostrar cada cômodo. Este será seu quarto, mãe, disse ele, abrindo a porta do maior quarto da casa. Tem vista para o jardim, banheiro privativo totalmente adaptado, e essa porta dá acesso direto à área da piscina. O quarto era maior que a sala inteira da casa onde eu vivia com Rogério. Tinha uma cama queen size, televisão de tela grande, ar-condicionado e um closet que parecia maior que meu antigo quarto. Mas o que mais me emocionou foi o carinho com que Gabriel havia preparado tudo. Comprei essas plantas porque li que elas purificam o ar e trazem tranquilidade, disse ele, apontando para várias plantas espalhadas pelo quarto. E esta poltrona é especial para a transferência da cadeira de rodas. Pesquisei durante dias para encontrar a melhor opção.
Nos primeiros dias, eu me sentia como se estivesse vivendo em um hotel 5 estrelas. Gabriel contratou uma enfermeira, Dona Rosa, para me auxiliar durante o dia enquanto ele estava trabalhando. Também contratou uma cozinheira e uma faxineira. Gabriel, disse eu na primeira semana, isso é muito luxo para mim. Não estou acostumada com tanto conforto. Mãe, respondeu ele, sentando-se ao meu lado, a senhora passou 65 anos da sua vida se privando de conforto para dar a outras pessoas. Agora é sua vez de ser cuidada. Durante o processo de adaptação, Gabriel vendeu minha antiga casa por 185 mil reais, exatamente 5 mil reais a mais do que o valor estimado. Rogério tentou impedir a venda através de processos judiciais, alegando direitos de moradia, mas nosso advogado facilmente derrubou suas alegações, especialmente depois que apresentamos os resultados do DNA. Com o dinheiro da venda, Gabriel insistiu em fazer um investimento em meu nome. Mãe, com 185.000 investidos, a senhora terá uma renda mensal de aproximadamente R$ 1.500, além de tudo que já forneço. Quero que a senhora tenha independência financeira completa. R$ 1.500 por mês, sem trabalhar. Era mais dinheiro do que eu ganhava trabalhando como doméstica, e agora seria meu apenas por existir. Mas os verdadeiros presentes não eram materiais. Eram os pequenos momentos de carinho que Gabriel demonstrava diariamente. Ele acordava cedo todos os dias para tomar café da manhã comigo antes de ir para o hospital. Nos fins de semana, me levava para passear em shopping centers, parques, sempre me incluindo em suas atividades. Gabriel, disse eu em um daqueles domingos de manhã, não sinto que você mudou sua rotina por minha causa? Mudei, disse ele sorrindo, mas para melhor. Durante 40 anos, eu trabalhava como uma máquina. Casa, hospital, clínica, casa. Nunca parava para realmente viver. Agora tenho uma razão para chegar em casa, tenho alguém para conversar, tenho uma família. Em contrapartida, as notícias sobre Rogério eram cada vez piores. Nossos vizinhos relatavam que ele estava vivendo na rua, dormindo em praças e bebendo excessivamente. Algumas vezes, ele aparecia na vizinhança da antiga casa, gritando obscenidades e ameaças contra mim e Gabriel. Dona Benedita, disse Dona Maria, nossa ex-vizinha, durante uma visita. Aquele menino não está bem. Anda sujo, magro, falando sozinho. Várias pessoas tentaram ajudar, mas ele recusa qualquer ajuda e fica agressivo. Por mais que eu soubesse que havia tomado a decisão certa, ainda sentia uma pontada de tristeza ao saber da situação de Rogério. 40 anos de convivência não se apagam facilmente, mesmo depois de descobrir a verdade sobre nossa relação. Mãe, disse Gabriel, percebendo minha tristeza, a senhora não pode se responsabilizar pelas escolhas dele. A senhora deu 40 anos da sua vida para ele. Ofereceu amor, educação, oportunidades. Se ele escolheu desperdiçar tudo isso, a culpa não é da senhora. Gabriel também me ajudou a reconectar com parentes distantes que eu havia perdido o contato ao longo dos anos. Descobrimos que eu tinha uma prima em São Paulo que havia estado procurando por mim há décadas. Benedita, minha querida prima, gritou Dona Francisca durante nossa primeira ligação em 20 anos. Eu procurei por você por tanto tempo, pensei que você havia morrido. Através dessas reconexões, comecei a reconstruir uma rede de relacionamentos familiares que havia sido negligenciada durante os anos difíceis, criando Rogério sozinha. O mais surpreendente, porém, foi descobrir que Gabriel tinha planos de se casar. Durante nosso 3º mês de convivência, ele me apresentou a Ana, uma enfermeira do hospital com quem havia começado a namorar. Mãe, disse ele, nervoso como um adolescente, quero apresentar alguém muito especial para a senhora. Ana era uma mulher adorável de 35 anos, divorciada, com um filho de 8 anos chamado Lucas. Desde o primeiro encontro, ela me tratou com carinho e respeito. Dona Benedita, disse Ana, Gabriel fala da senhora o tempo todo. Ele está tão feliz desde que a encontrou. E você não se incomoda em namorar um homem que mora com a mãe? Perguntei curiosa. Ana riu. Pelo contrário, isso me mostrou o caráter dele. Um homem que ama e cuida da mãe será um bom marido e pai. Gabriel e Ana começaram a fazer planos de casamento, e pela primeira vez na vida, eu seria a mãe do noivo em um casamento. Eles insistiram que eu fosse a organizadora principal da cerimônia.
Mãe, a senhora perdeu 40 anos de momentos importantes na minha vida, disse Gabriel. Não vai perder meu casamento. Aos 65 anos, depois de décadas de sacrifício e desilusão, eu finalmente estava vivendo o que significava ser verdadeiramente amada e valorizada por um filho. A vida havia me dado uma segunda chance e eu estava determinada a aproveitá-la ao máximo. Era uma terça-feira chuvosa de março quando nossa nova vida feliz foi brutalmente interrompida. Gabriel havia saído cedo para uma cirurgia de emergência no hospital, e eu estava em casa com Dona Rosa, a enfermeira, quando ouvimos barulhos estranhos vindos do jardim. Dona Benedita, sussurrou Dona Rosa, tem alguém lá fora. Olhamos pela janela da sala e vimos uma figura conhecida mexendo no portão eletrônico. Era Rogério, mas não o Rogério que eu conhecia. Este homem estava irreconhecível, magro demais, barbudo, roupas sujas e rasgadas. Parecia um mendigo, ou pior, parecia alguém que havia perdido completamente a sanidade. Dona Rosa, ligue para Gabriel imediatamente, disse eu, tentando manter a calma. E depois ligue para a polícia. Mas antes que ela pudesse pegar o telefone, Rogério conseguiu forçar o portão e estava caminhando em direção à casa. Seus movimentos eram erráticos e ele falava sozinho, gesticulando violentamente. Eu sei que você está aí, Benedita, gritou ele do jardim. Você acha que pode me abandonar? 40 anos, eu dei para você. Dona Rosa estava tentando ligar para a polícia, mas suas mãos tremiam tanto que mal conseguia discar. Calma, Rosa, disse eu, embora meu próprio coração estivesse disparado. Ligue para Gabriel primeiro. Rogério chegou até a porta da frente e começou a esmurrá-la violentamente. Abra essa porta. Eu tenho direitos. Sou seu filho. A porta era sólida e tinha várias fechaduras, mas o som das pancadas era aterrorizante. Cada batida parecia ecoar através da casa inteira. Dona Rosa conseguiu falar com Gabriel. Doutor Gabriel, seu Rogério está aqui. Ele está muito agressivo tentando entrar na casa. Pelo viva-voz, ouvimos Gabriel dizer: Estou a caminho. Já liguei para a polícia. Não abram a porta para nada. Fiquem no quarto da minha mãe e tranquem a porta. Dona Rosa me ajudou a ir rapidamente para meu quarto, onde trancamos a porta e empurramos a cômoda contra ela. Do lado de fora, ouvíamos Rogério caminhando pela casa, tentando encontrar outra entrada. Então, ouvimos o som de vidro quebrando. Ele quebrou uma janela, sussurrou Dona Rosa, pálida de medo. Minutos depois, ouvimos passos dentro da casa. Rogério havia conseguido entrar. Benedita, eu sei que você está aqui, gritava ele, e podíamos ouvir ele derrubando móveis, quebrando coisas. Você vai me ouvir. Os barulhos de destruição continuaram por vários minutos. Era como se um animal selvagem tivesse invadido a casa. Ouvimos pratos quebrando na cozinha, móveis sendo virados na sala. Então, tudo ficou silencioso. Um silêncio que era ainda mais aterrorizante que os gritos. Dona Benedita, sussurrou Dona Rosa. Ele parou de fazer barulho. Foi quando ouvimos uma batida suave na porta do quarto. Mãe? Disse Rogério, agora com uma voz estranhamente calma. Mãe, eu sei que a senhora está aí. Preciso conversar com a senhora. Não respondemos. Mãe, eu me arrependi do que fiz. Eu estava bebendo, não estava pensando direito. Por favor, me perdoe. A mudança súbita no tom de voz era mais assustadora que os gritos. Havia algo de profundamente perturbado naquela calma forçada. Mãe, por favor, abra a porta. Só quero conversar. Prometo que não vou magoá-la. Dona Rosa e eu nos olhamos. Mesmo que quiséssemos acreditar que ele estava sendo sincero, não podíamos correr o risco. Eu sei o que aconteceu, continuou ele. Sei sobre o teste de DNA. Sei que aquele homem é seu filho verdadeiro. Mas isso não muda nada, mãe. A senhora me criou. A senhora é a única mãe que eu conheço. Havia lágrimas na voz dele agora. Eu não tenho mais ninguém no mundo. Meus pais verdadeiros morreram. A senhora é tudo que eu tenho. Por favor, não me abandone. Por um momento, quase senti pena dele. 40 anos de convivência, mesmo sabendo agora que ele não era meu filho biológico, haviam criado laços que eram difíceis de quebrar completamente. Mãe, se a senhora não abrir essa porta, eu vou fazer algo terrível.
E então a máscara caiu completamente. Eu vou queimar esta casa! Vó que vão ver o que acontece quando alguém me abandona! Ouvimos ele se afastando da porta e então um cheiro forte começou a invadir o quarto. Gasolina. Meu Deus! Murmurou Dona Rosa. Ele trouxe gasolina. O pânico tomou conta de nós. Estávamos presas em um quarto, eu em uma cadeira de rodas, enquanto um homem mentalmente perturbado ameaçava incendiar a casa. A janela, disse eu. Rosa, abra a janela do quarto. Talvez possamos chamar a atenção dos vizinhos. Ela correu para a janela, mas quando a abriu, viu Rogério no jardim, despejando gasolina nas paredes externas da casa. Agora vocês vão me ouvir, gritou ele, vendo Dona Rosa na janela. Ou saem daqui e conversam comigo, ou todos nós morremos juntos. Foi quando ouvimos sirenes ao longe. A polícia estava chegando. Rogério também ouviu. Seu comportamento mudou instantaneamente novamente, desta vez para desespero total. Não! Ainda não terminei! Gritou ele, correndo de volta para dentro da casa com um isqueiro na mão. As sirenes estavam mais próximas agora. Gabriel também havia chegado. Podíamos ouvir sua voz do lado de fora, gritando para que Rogério saísse da casa. Rogério, saia da casa agora! Não faça isso! Mas Rogério estava além da razão. Ouvimos ele correndo pela casa, e então o som de algo sendo aceso. Fumaça começou a entrar por baixo da porta do nosso quarto. O fogo havia começado. O cheiro de fumaça encheu rapidamente nosso quarto. Dona Rosa estava em pânico total, gritando pela janela para os bombeiros que haviam acabado de chegar. Eu, estranhamente, senti uma calma que não esperava. Talvez fosse o choque, ou talvez fosse a sensação de que, depois de tudo que havia vivido, não tinha mais medo de morrer. Estamos aqui! Estamos presas no quarto! Gritava Dona Rosa para os bombeiros lá embaixo. Senhora, afaste-se da janela. Vamos resgatar vocês, respondeu um bombeiro. Do lado de fora do nosso quarto, ouvíamos Rogério gritando incoerências. Agora vão ver. Agora vão saber o que é ser abandonado. Mas então, sua voz mudou novamente. Desta vez para algo que soava como súplica. Mãe! Mãe, me desculpa! Eu não queria fazer isso! A fumaça estava ficando mais densa. Dona Rosa molhou toalhas no banheiro do quarto e colocou uma sobre meu rosto. Respire através da toalha, Dona Benedita. Foi quando ouvimos um estrondo. Os bombeiros haviam derrubado a porta da frente. Vozes de comando ecoaram pela casa. Bombeiros, sai da casa agora! Ele está no corredor! Gritou alguém. Tem uma pessoa no corredor! Ouvimos uma luta, gritos e então, silêncio. Minutos depois, nossa porta foi derrubada por 2 bombeiros. A fumaça já estava densa, mas o fogo ainda não havia chegado ao nosso quarto. Senhora, vamos tirar a senhora daqui, disse um bombeiro, pegando minha cadeira de rodas rapidamente. Em questão de minutos, estávamos do lado de fora, respirando ar puro. Gabriel correu até mim, lágrimas escorrendo por seu rosto. Mãe! Mãe, a senhora está bem? Estou bem, meu filho, disse eu, abraçando-o. Estou bem. Olhamos para trás e vimos que o fogo havia consumido principalmente a sala de estar e a cozinha. Os bombeiros conseguiram controlá-lo antes que se espalhasse para toda a casa. E Rogério? Perguntei, embora parte de mim temesse a resposta. Gabriel apontou para uma ambulância próxima. Rogério estava sentado na parte de trás, com as mãos algemadas, sendo atendido por paramédicos. Ele estava vivo, mas claramente em estado de choque profundo. Ele inalou muita fumaça, explicou Gabriel. Está sendo levado para o hospital para avaliação médica e psiquiátrica. Olhei para Rogério na ambulância. Mesmo depois de tudo que ele havia feito, ainda senti uma pontada de tristeza. 40 anos de convivência haviam criado laços que, mesmo sabendo que não eram biológicos, ainda eram reais em algum nível. Gabriel, disse eu, o que vai acontecer com ele? Tentativa de homicídio, dano ao patrimônio, invasão de domicílio, ameaças. Ele provavelmente será internado compulsoriamente em uma instituição psiquiátrica. Um policial se aproximou de nós para colher depoimentos. Senhora Benedita Rocha? Sim. Preciso que a senhora relate o que aconteceu aqui hoje. Contei tudo. A invasão, as ameaças, o fogo. O policial anotava tudo meticulosamente. Senhora, com base no que aconteceu hoje e nos antecedentes já registrados contra ele, recomendo que a senhora mantenha a medida protetiva.
Este homem representa um perigo real para a senhora. 3 meses depois, estávamos celebrando o casamento de Gabriel e Ana em um salão elegante de Fortaleza. Eu estava na primeira fila, usando um vestido azul marinho que Gabriel havia escolhido especialmente para mim, assistindo meu verdadeiro filho se casar com uma mulher maravilhosa. Lucas, o filho de Ana, estava ao meu lado, me chamando carinhosamente de Vovó Benedita. Aos 8 anos, ele me tratava com mais carinho e respeito do que Rogério demonstrou nos últimos anos de nossa convivência. Vovó, sussurrou Lucas durante a cerimônia, você está feliz? Muito feliz, meu querido, respondi, secando uma lágrima de alegria. Durante os votos matrimoniais, Gabriel olhou diretamente para mim e disse: Ana, você não está ganhando apenas um marido hoje. Está ganhando uma mãe maravilhosa que nos ensinou que família não é apenas biologia, mas amor, cuidado e dedicação. Aplausos ecoaram pelo salão. Todos sabiam nossa história. Havia se tornado conhecida em Fortaleza através dos jornais locais. Mulher de 65 anos encontra verdadeiro filho após 40 anos, havia sido a manchete. Após o casamento, nos mudamos para uma casa ainda maior, onde eu tinha meu próprio anexo com total independência, mas também total integração com a nova família. Gabriel e Ana insistiram que eu ajudasse a criar Lucas, me dando finalmente a chance de ser a avó que sempre sonhei em ser. Rogério foi internado em uma instituição psiquiátrica e, segundo os últimos relatórios, estava recebendo tratamento para depressão severa, alcoolismo e transtornos de personalidade. Gabriel, sendo médico, acompanhava seu progresso de longe. Mãe, disse ele um dia, Rogério está melhorando. Os médicos acreditam que em alguns anos ele pode ter alta se continuar o tratamento. E você acha que deveríamos... Comecei a perguntar. Perdoar? Talvez. Esquecer? Nunca. Mas se ele realmente se recuperar e quiser fazer as pazes, podemos considerar dar uma segunda chance. Afinal, a senhora o criou durante 40 anos. Hoje, 2 anos após aquele dia fatídico na tempestade, estou sentada no jardim da nossa nova casa, observando Gabriel ensinar Lucas a nadar na piscina, enquanto Ana prepara o almoço de domingo. Tenho 67 anos, uma família que me ama verdadeiramente, conforto financeiro e, pela primeira vez na vida, paz completa. Às vezes penso em como nossas vidas são estranhas. Dediquei 40 anos a um filho que não era meu, sofrendo e sacrificando, para descobrir aos 65 anos que meu verdadeiro filho estava a poucos quilômetros de distância, sendo exatamente o tipo de homem que sempre sonhei em criar. O destino pode ser cruel, mas também pode ser generoso. Ele me tirou 40 anos, mas me deu uma segunda chance aos 65. E eu aproveitei cada momento desta segunda oportunidade. Para você que acompanhou esta jornada até o fim, obrigada por estar comigo nesta montanha-russa de emoções. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e nos comentários. Me conte de onde você está assistindo e que horas são aí. Suas mensagens de carinho têm sido minha força para continuar contando histórias de superação e esperança. Lembre-se, nunca é tarde demais para recomeçar, nunca é tarde demais para encontrar sua verdadeira família e nunca é tarde demais para ser feliz. Até a próxima história.